Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Vamos conhecer a história de um outro santo? Olha, no dia 2 de janeiro, hoje, a igreja comemora o dia de São Basílio Magno, ou São Basílio de Cesareia. A história de um homem que foi grande até no nome. Lembra-se que nós já falamos aqui a respeito desse Magno, que alguns santos levam no seu nome, e isso são pouquíssimos santos que tem. Realmente, somente há homens que fizeram um trabalho maravilhoso pela igreja, principalmente em termos de doutrina e de teologia. Vamos à história desse grande homem. Esse Basílio, desde o seu nascimento, tinha uma história que não podia levar a outro lugar. Ele tinha que ser santo. O seu avô tinha sido mártir da igreja na perseguição do Império Romano. Não renegou a fé e morreu por causa da fé de Jesus. A sua mãe, conhecida como Santa Amélia, também é santa. Ele teve uma irmã e teve também uma avó com o mesmo nome. Um nome meio diferente para nós, Mácrina. As duas também foram canonizadas, as duas são santas. Ele teve 2 irmãos. Ele teve um irmão chamado Pedro, que foi bispo, também foi santo. E ele teve um outro irmão chamado Gregório, que também foi santo. Olha que história! Realmente um homem cercado de santidade. E nós podemos dizer que ele tinha santidade no seu DNA, no seu sangue. Além disso tudo, ele ainda foi amigo de um outro grande santo, São Gregório Nazianzeno, que nós vamos conhecer a história desse homem daqui a pouco, num outro dia, que ele teve também uma história maravilhosa. E os dois, Basílio e Gregório Nazianzeno, são, além de santos, doutores da igreja. Vamos lá, então, conhecer um pouco dessa história maravilhosa. Basílio nasceu no ano de 339 na região da Capadócia, onde hoje é a Turquia, e recebeu uma educação muito firme, muito sólida dentro da religião, dentro do cristianismo. E desde muito cedo já tinha esse intuito de levar uma vida religiosa, de levar uma vida dedicada a Deus. Mas Basílio tinha o interesse, tinha a intenção de se tornar monge. Como ele tinha uma facilidade muito grande aos estudos, gostava muito da vida contemplativa, ele se retirou para o deserto e foi aprender com os padres do deserto como era a vida asceta ou a vida de eremita, vivendo na penitência, na oração e também meditando a respeito das palavras ou da palavra de Deus. E assim, Basílio, nesse retiro espiritual que ele fez durante um bom tempo da sua vida, ele escreveu uma regra. E essa regra foi seguida pela maioria dos fundadores de ordens monásticas, ordens em que tinham como objetivo a vida em mosteiros. Foram sempre baseadas nas regras de São Basílio, porque ele trouxe de uma forma muito simples e didática toda a forma de se viver uma vida monástica, uma vida dentro do mosteiro, na convivência, principalmente do silêncio e da contemplação. E Basílio trouxe essas regras, mas ele foi, entre aspas, diríamos, obrigado a voltar para viver no meio da comunidade. Ele que tinha feito votos para ser um monge, acabou sendo logo depois que ele voltou desse retiro, desse período de eremitério, ele foi ordenado sacerdote e logo depois ele foi sagrado bispo de Cesareia. Na verdade, ele não queria muito essa história de ser bispo, ele queria dedicar a sua vida a uma vida contemplativa, a uma vida de silêncio, de isolamento. Mas ele viu que o chamado de Deus para ele, que Deus precisava dele, em um outro lugar, administrando, governando uma igreja muito importante, que era essa ideia, essa igreja
da cidade de Cesareia. E assim Basílio deixou muitos escritos. São mais de 800 cartas que ele deixou com um requinte literário, com uma precisão de palavras e, acima de tudo, que demonstram um conhecimento a respeito das ciências, das artes, da filosofia, da teologia, muito, mas muito acima dos homens do seu tempo. Basílio, além de bispo, ele também precisou combater com muita força as heresias que nessa época se espalhavam por toda a região da Ásia e também da Europa, que nós já vimos que outros santos também dessa mesma época também combateram, que era o arianismo principalmente. Apesar de ter sido condenado no concílio de Nicéia no ano de 325, ainda antes de Basílio nascer, essa heresia ainda se espalhava por alguns lugares. E Basílio precisou lutar, mas digamos assim, não é lutar fisicamente, nem com exércitos, mas lutar com palavras, com argumentos, de uma forma bastante enérgica para que essa heresia não se alastrasse ainda mais. Basílio, quando estudante, ele passou um tempo estudando na cidade de Atenas, onde ele foi aprender mais a respeito de filosofia. E lá ele se encontrou, fez uma amizade muito profunda com São Gregório Nazianzeno, com o Gregório, que era de Naziano, o nome da cidade de origem dele. Por isso, esse nome de Nazianzeno, estranho da gente falar, né? E ele acabou tendo uma amizade muito estreita, muito firme. Eles, inclusive, ficaram um tempo juntos no eremitério, ali no deserto próximo ao Egito. Eles conviveram durante um tempo em que Basílio estava lá e Gregório também foi para lá para também se inspirar um pouco mais a respeito da vida e da vida de serviço a Deus e também para estudar mais um pouco a respeito da palavra de Deus, meditar, contemplar tudo isso. E Gregório estabeleceu também, junto com Basílio, uma grande força de oposição a essa heresia do arianismo. Os dois foram peças fundamentais para que essa heresia não se alastrasse mais por toda aquela região aonde os dois, naquela época, estavam fixados. Em Naziano, o nosso querido Gregório, e em Cesareia, na Judéia, o nosso querido Basílio. Você vê que aquela história que nós escutamos de São Luís Orione, que se você quer ser santo, seja amigo de um santo, está valendo em muitos lugares, em muitos momentos. E nós temos, assim, uma história cheia de dedicação à vida monástica, dedicação a Deus, um grande exemplo que São Basílio nos trouxe. E olha, sabe que nós olhamos para São Basílio e vemos toda a teologia, toda a filosofia, todo o conhecimento dele, mas existem muitos relatos de uma alma, de uma caridade que não tinha tamanho. Basílio construiu os primeiros hospitais para atender os carentes, construiu asilos, construiu orfanatos. Tudo o que ele tinha, ele dava aos pobres. Era de uma caridade sem tamanho. De fato, um homem que viveu em uma vida, 3 ou 4 vidas que a gente poderia dizer. Morreu cedo, com apenas 49 anos de idade. E no seu sepultamento, disse nas histórias, nos registros dos historiadores, que nunca se viu uma população tão grande acompanhando um sepultamento como naquele de São Basílio. Logo depois da sua morte, ele já foi declarado santo por todos que o conheciam. E ao longo do tempo, estudando as suas obras, ele também recebeu o título de Magno e doutor da Igreja. Assim nós temos esse grande homem que até hoje tem as suas obras estudadas e serve de base para muitos estudos da teologia e da filosofia de hoje, e também, baseado nas obras dele,
as regras dos mosteiros, da vida monástica, da vida de eremitas. Assim foi esse grande homem que deixou um grande legado, um grande santo, que escutou o chamado de Deus e o colocou em prática na sua vida, transformou o mundo por onde ele passou. E assim, nós podemos dizer: São Basílio, rogai por nós. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, dê o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo canal da Desterro FM no YouTube. Até amanhã com mais um santo.